Fala, segredo serralheiro! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma live a caminho do cliente. Espero que vocês estejam me escutando bem, me vendo bem. Primeiro, faço uma ótima tarde de quinta-feira aí a todos vocês, que já se inicie um final de semana espetacular. E o que eu quero falar hoje com vocês? Lógico, o nosso objetivo principal aqui é fazer com que você venda os teus 50 mil por mês, e eu quero trazer para vocês uma técnica para ajudar vocês a vender esses 50 mil por mês. Não só vocês, mas como me ajudar e ajudar a minha equipe a vender produtos de serralheria que tenha ao menos esse faturamento de 50 mil por mês. Por que eu estou falando isso? A gente está num processo dentro da minha empresa. Hoje a gente é em 4 pessoas na área comercial. Então é eu, Dotto, o Sandro e o Ivan. A gente trabalha em 4 pessoas e a gente está fazendo um projeto para melhorar as nossas vendas, melhorar a nossa taxa de conversão. E a gente se propôs, hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter uma reunião entre os 4 ali, para cada um trazer ao menos dois questionamentos ou 2 técnicas, 2 métodos para se fazer melhor uma apresentação e principalmente uma venda para um cliente. E um desses métodos que eu identifiquei para trazer e levar é algo que eu já utilizo dentro da minha visita técnica ao cliente, eu já utilizo dentro da minha serralheria, mas é algo que eu identifiquei em vídeo de uma outra pessoa falando. Isso daí é muito conhecido pelo meio dos vendedores, essa técnica que se chama Spin Selling. Agora, o que quer dizer Spin Selling? Selling quer dizer venda, né? Vendendo. Mas Spin, basicamente, ele tem uma tradução americana ali, mas não importa. O que importa é em português para nós o que significa Spin. S-P-I-N. Como utilizar o Spin Selling para você vender na tua empresa de serralheria. Isso eu quero falar com vocês. Primeiro ponto é o S, Spin, S. É a situação. Quando você for fazer uma visita técnica com o cliente, você vai identificar a situação. Dá um exemplo do cliente que eu fui hoje na parte da manhã, e é o que eu estou retornando agora para conversar com eles, mais uma reunião para um novo posicionamento que eles querem. Mas eles têm, é uma clínica, e essa clínica, o que aconteceu? Eles tiveram uma situação. Então, situação, né? Você vai fazer uma pergunta para entender qual é a situação. Então, eles tiveram uma situação que eles estão vencendo um contrato com o governo, acredito que o governo municipal, na verdade, com a prefeitura municipal, onde eles vão receber mais demandas de pacientes. Então, o que é a situação deles, né? Essa situação, eles vão receber mais demandas. Então, isso daí gerou um problema, que é o segundo ponto do Spin Selling. Então, SP, então o P é de problema. Então, isso daí gerou problemas para eles. Então, eles têm a situação que é receber novas demandas, e o problema, o que é? Faltou espaço. Hoje, eles têm uma clínica que é feita dentro de um barracão, eles já têm um número limitado de salas e faltou espaço para eles. E daí, o que implica essa falta de espaço? A falta de espaço quer dizer que a clínica vai ficar super apertada, super lotada, talvez eles não consigam atender todos os clientes deles. Então, o que é o terceiro ponto do Spin Selling? É o I, de implicação, ou o que implica. Então, o problema gera uma implicação, essa implicação seria a falta de espaço para eles. E aí a gente entra no quarto ponto do Spin Selling, que é a necessidade. Então, toda implicação, então, se eles têm essa falta de espaço, eles têm uma necessidade de algum produto, e esse produto, essa solução que a gente vai apresentar para eles, vai fazer com que eles tenham mais espaço. E aí que entrou a nossa visita Metalsul, para ir e entender toda essa abordagem. Então, na visita técnica, você utiliza perguntas para entender toda essa abordagem, e é aí que a gente vai propor para eles uma solução. Qual que é a solução que a minha empresa de serralheria está propondo para eles? É a execução de um mezanino metálico. Então, hoje eles têm um barracão. Esse barracão, na parte inferior, tem salas feitas em drywall, mas eles têm um pé direito alto. Então, lá eles têm um pé direito de 6 metros, 6,50 metros de altura, porém eles estão utilizando apenas 3 metros, 2,80, 3 metros em drywall dentro dessas salas. Então, agora a gente vai amplificar, ou seja, vai apresentar uma proposta para amplificar e trazer um mezanino para aumentar esse espaço deles. Agora, qual vai ser o argumento de venda? Aqui que fica a grande sacada, porque o Spin Selling, basicamente, para você identificar, é básico, é simples. Às vezes
vezes as pessoas que já trabalham com serralheria aí conseguem entender, às vezes toda serralheria que já trabalha há 2 anos, 3 anos, 10 anos, vai chegar no local e vai entender, poxa, simplesmente ela precisa do mezanino, a necessidade é mezanino. Porém, o que a gente identificou com o spin selling? A gente identificou que se esse cliente não tiver o mezanino, ele vai potencialmente deixar de atender esses clientes, ou seja, vai deixar de faturar essa nova demanda que ele tem. Agora, o que vale a pena, o que é bem interessante a gente avaliar? Por exemplo, poxa, a gente vai fazer um mezanino para esse cliente. Quantas salas vão caber nesse mezanino? Ele vai dobrar a capacidade de produção? Até a gente estava fazendo uma conta junto com o Sandro hoje, batendo um papo e falando sobre essa situação deles ali. Eles vão aumentar em aproximadamente 10 salas em cima nessa parte superior desse mezanino. Então vai fazer a nossa parte, mais drywall, tudo, e com a nossa parte ele iria fazer um investimento de um valor considerável. Agora você pense, 10 salas, se eles fizerem um atendimento de 1 hora em cada uma dessas salas, né? Então, vezes 8 horas no dia, ele teria ali em torno de 80 horas que ele deixaria de atender, ele deixaria de cobrar uma consulta, então ele deixaria de cobrar 80 consultas de aproximadamente 1 hora ali durante um dia para atender os clientes deles. E o que é isso daí? Eles deixam de faturar, eles deixam de vender. Então, se eles não comprarem o nosso produto, eles deixam de vender. Agora, o que é o mais interessante, acima disso, acima deles deixarem de vender, vender ou não vender, é o quanto eles faturam. Porque, por exemplo, se você for ver quanto custa uma média de uma consulta, coloca aí nos comentários quanto custa uma consulta, vamos supor, com um clínico geral aí na tua cidade. Em Curitiba vai ser muito variável, vai ter consultas, às vezes no particular, que vai custar, às vezes, por exemplo, tem alguns sistemas de planos, por exemplo, a MedPrev, o SoloMed, alguns planos que você consegue pagar consultas mais baratas, que você vai conseguir consultas aí a partir de R$60, R$70, e tem consultas com médicos particulares aí que vai ser R$100, 120, 150, R$200, dependendo do tipo do médico. Mas vamos supor um valor de R$100. Agora você faz 80, né? 8 horas vezes 10 salas, 80 horas no dia, a R$100, né? O quanto eles não deixam de lucrar? São R$8.000 por dia, né? Que ele deixa às vezes de lucrar por não ter esse sistema formado. Agora você pense, uma clínica, R$8.000 por dia. Se você multiplicar isso pelo número de dias, pelo número de meses, em muito pouco tempo, o valor do investimento que ele vai fazer com o nosso produto, do valor que ele vai pagar nesse mezanino, às vezes em 5 meses, às vezes em 6 meses ele pagou, e dali para frente é só lucro. Então aí entra muito forte o teu argumento de venda. Lógico que você não vai fazer essa conta para o cliente, às vezes em algumas situações até mais específicas do que eu estou falando agora, pode ser até que você possa passar para o cliente e falar, não, poxa, ó, você vai faturar tanto a mais por mês, né, e o produto que você estava comprando aqui com a minha empresa de serralheria, em 3 meses, em 6 meses você vai conseguir pagar. Mas acima até de você querer entrar em valores, porque você não sabe quanto realmente ele vende o valor da consulta, vale essa técnica de spin selling, você conseguir identificar qual que é o real motivo e o que vai principalmente impactar, que é o I do spin selling, S-P-I-N. Então, a necessidade dele, que é espaço, ela vem a partir de uma implicação. O que é implicação? Se ele não tiver esse espaço, ele vai deixar de faturar. Ou então, se ele tiver esse espaço, ele vai faturar. Então aí que entra o argumento de negociação. Você trazendo esse produto, você entregando esse produto para esse cliente, ele vai ter a oportunidade de faturar mais, de vender mais. Então ele não está tendo um custo para comprar o produto da tua empresa de serralheria, ou nesse caso da minha empresa de serralheria, mas sim ele vai estar fazendo um investimento. Ele vai pôr dinheiro para comprar esse produto, e em torno de 5 meses, 6 meses vai ter o retorno desse produto, e principalmente depois desses 6 meses ele vai ter um lucro absoluto, um lucro líquido em cima do valor desse produto, porque já vai ter pago esse produto. Então basicamente ele se dilui dentro da operação, né? Esse custo que ele vai fazer, então não é um custo, é um investimento, é um ótimo argumento de vendas. Quem acredita que utilizando esse argumento de vendas, né, eu teria mais possibilidade do que uma outra empresa de serralheria que vá fazer o mesmo orçamento? A necessidade, às vezes, qualquer serralheria vai identificar. Agora, apresentar essa metodologia
de você mostrar para o cliente o que implica ele comprar ou não comprar, em quanto tempo ele paga, qual que é o retorno financeiro que ele vai ter colocando o seu produto, isso daí é de característica de uma técnica chamada Spin Selling. E você consegue aplicar essa técnica de Spin Selling não só para vender mezaninos, mas você consegue aplicar para vender escada, para vender portão, para vender cobertura, para vender lixeira, para vender tudo dentro da empresa de serralheria. E lógico, toda ela, não adianta de nada você ter apenas a técnica se você não souber empregar, não souber mostrar todos os pontos de qualidade da tua empresa, mas sim você tem um big de um argumento de vendas. E basicamente assim, eu queria mostrar para vocês essa técnica, essa possibilidade de técnica, é algo que a gente vai conversar hoje entre o nosso time comercial da nossa empresa, né? Eu vou expor, essa é uma das ideias que eu vou expor, cada um vai pôr mais umas ideias, e eu posso até vir compartilhando em algum outro momento, compartilhando em alguma outra live aqui, mas acima disso, eu queria ouvir de você, eu queria que você colocasse nos comentários aqui agora, se você acredita que essa técnica Spin Selling pode funcionar para você, se você compreendeu essa técnica, coloca aí. Quero que você coloque também se ficou alguma dúvida. Poxa, Jonathan, não entendi o que quer dizer Spin Selling. Spin Selling, então S-P-I-N, então você vai entender a situação, você vai entender o problema, você vai entender o que implica aquilo ali para o teu cliente e você vai entender qual é a necessidade e o que você vai apresentar a partir dessa necessidade que ele tem. Então coloca aí se você entendeu o que é Spin Selling e principalmente se você tem alguma dúvida por qualquer um desses 4 pontos do Spin Selling, coloca aí também, que possivelmente a gente pode fazer um vídeo mais longo sobre isso, quem sabe até colocar nesse evento que a gente vai elaborar aí para vocês, né? Mas acima disso, coloca aí se você entendeu. E eu quero saber um pouco mais de você. Coloca aí também qual técnica que você usou, ou nem precisa ser algo tão elaborado, mas coloca aí algo que você fez simples na tua empresa de serralheria que funcionou. Quem sabe eu não consigo utilizar, às vezes dentro do meu time, dentro da minha empresa de serralheria também, ou até compartilhar esse resultado mostrando uma técnica, às vezes é algo que eu já utilizei, ou algum vendedor meu já utilizou, e eu consigo passar para outras pessoas, outras serralherias, para elas venderem também. Então comenta aí embaixo se você fez alguma coisa, alguma técnica, ou você já falou alguma coisa para o cliente que você conseguiu vender mais. Comenta aí, quero saber um pouquinho mais de você, entender um pouquinho mais da tua realidade, o que você faz hoje para vender. E se você não faz hoje para vender, né, eu quero deixar aberto aí para você nos mandar mensagem, nos mandar perguntas e principalmente participar. Daqui a uns dias a gente vai estar elaborando então um evento gratuito aí para vocês de um aulão. Vai ser uma aula onde a gente vai ao menos dar uma base do que é o Serralheria 50K para vocês, né? E dentro desse aulão às vezes a gente pode falar um pouquinho mais e pode até mostrar como poderia fazer essa técnica e outras técnicas funcionar para você também. Vamos ver aqui, o pessoal da Marreco Serralheria comentou aqui, pode funcionar sim, pois atendemos uma empresa de pequeno porte e através dessa metodologia podemos identificar o problema e apresentar soluções. Maravilha, eu acredito que é possível sim identificar e apresentar para pequenas empresas, para residências, para grandes empresas. É uma técnica muito viável que diversas pessoas utilizam no Brasil inteiro, então vale muito a pena. Olha, ó, e Johannes mandou também, funciona muito bem, aplica um trabalho assim, porém não sabia dessas nomenclaturas e gostaria de agradecer também pela ajuda, pois usando seus conhecimentos fechei um trabalho muito bom que irá dar um retorno. Então, ó, que bom, Johannes, que você conseguiu esse trabalho aí, seja muito agraciado, e eu fico muito agraciado de você estar utilizando as técnicas aí. Então desejo sucesso a vocês. Eu já estou finalizando aqui essa live, que já estou quase chegando no meu cliente, estou quase na frente dele aqui. Então desejo sucesso para vocês, que vocês façam um excelente quinta-feira, final de quinta-feira aí, que inicie uma sexta-feira com tudo, utilizando o Spin Selling para vocês conseguirem vender mais na empresa de serralheria para vocês. Sucesso, tudo de bom, o melhor de uma empresa de serralheria para vocês.